Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista com os nossos alunos aprovados e agora eu vou falar com nada mais, nada menos, o primeiro colocado no concurso da Cefa Pará, Secretaria de Fazenda do Pará, para o cargo de auditor fiscal. Eu converso com Vitor Cortez. Vitor, não basta ser aprovado. Primeiro lugar, hein? Super parabéns. E aí, já caiu a ficha? Tá feliz? Não caiu a ficha, não caiu a ficha, Silvana. Tô muito feliz. Eu acho que é aquela felicidade que você vai percebendo aos poucos, as pessoas vão te falando. Daí, nossa, Que sensação legal. indescritível. E, né, acho que a vinda aqui para São Paulo também, já conhecer outros aprovados, acho que intensifica até, né? E faz a ficha ir caindo aos poucos Com mesmo. certeza, as pessoas vindo falar comigo, a família parabenizando, nossa. Que legal, muito bom. Parabéns, viu? Muito obrigado. Bom, Vitor, vamos lá. Para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse seu nome, onde você mora, idade, qual sua formação. Certo, eu me chamo Vitor Cortez, tenho 25 anos, sou formado em Ciências Contábeis e sou natural de Fortaleza com muito orgulho. Como não, né? Como não ter orgulho? Muito bom. E conta pra gente, de onde surgiu essa ideia de estudar para concurso, né? Tem gente que tem servidor público na família, então já é um exemplo. Como é que foi com você? Meus pais são servidores públicos e, enfim, desde sempre, né? Vitor, vai, estuda, é muito bom, você não vai se arrepender. Daí já escolhi a faculdade um pouco orientado por isso. Gostei muito de ciências contábeis, daí me formei, comecei a estudar para concurso. Então, né, você disse que escolheu a faculdade já pensando nisso, então a ideia sempre foi área fiscal, assim, já era a área que você gostava. Sim, sim. Inicialmente, inclusive, área fiscal, fisco estadual. Bem específico, Sim, então. sim. E conforme eu fui me aprofundando no mundo dos concursos, eu fui conhecendo a área de controle, que também é muito boa, tem muito a ver com a área fiscal. E aí foi abrindo o leque, questão dos fiscos municipais, assim como outros fiscos que pudessem vir surgindo. Acredito que Receita Federal nunca foi meu foco, mas eu acho que tem muito espaço na administração pública para quem é formado em contábeis e em direito, principalmente. Verdade, muito verdade. E esse concurso da Cefa Pará foi o primeiro que você fez desde que você começou a se preparar ou não? Você teve alguma experiência antes? Nossa, da área fiscal foi o primeiro que eu fiz assim, valendo, valendo mesmo, certo? O... A minha jornada foi um pouco longa, com vários altos e baixos, daí eu acredito que e eu ainda continuo sendo um pouco, mas uma pessoa insegura, sabe? No sentido de, por exemplo, aparecia um concurso para um fisco, eu nunca me sentia seguro eu já estudei todas as matérias, eu já zerei o edital, eu tô competitivo. Não, sempre era aquela coisa falta estudar governança de TI, um assunto extremamente específico, mas, como é que eu posso te dizer? Eu nunca me senti o suficiente. Entendi. É legal a gente ouvir isso do primeiro lugar, assim, né? Porque às vezes a gente acha que em algum momento vai se sentir preparado e talvez para a Cefa Pará, né, você já se sentia mais seguro, mas 100% seguro a gente nunca se sente, essa que é a Com verdade, certeza né? não, com certeza Então é não. meio que encarar os monstros e os medos mesmo, né? Nem eu zerei o edital. Tiveram Não zerou. vários assuntos que eu deixei passar e questão de saber priorizar mesmo. Estratégia, é isso Sim. aí. Vitor, vamos lá então. Conta pra gente um pouquinho desse histórico de estudo, né? Então você iniciou com um ciclo básico daquelas disciplinas de área fiscal, foi aumentando as disciplinas, você trabalhava só e só, estudava exclusivamente. Conta sobre isso. Sim, eu acredito que muito por conta de ter servidor público na família, meus pais serem servidores públicos, eu acredito que foi mais fácil, não chegou nem a ser um processo de convencimento, mas a conversa eu quero estudar, as oportunidades são muito boas, então, será que eu posso só estudar? Aí, tranquilo, deu certo, ainda bem, eu sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade, eu sei que eu sou privilegiado nesse sentido, certo? Então, começou dessa forma, daí comecei a estudar e eu tenho dificuldade de me planejar e eu não tenho segurança no meu planejamento, por melhor que o planejamento seja.
Daí eu precisei de ajuda externa mesmo, assim, contratar uma pessoa que me dissesse, Organizasse me ali. orientasse, me dissesse, ó, Vitor, vai por aqui que dá certo. É mais às vezes chega mais a ser até uma confirmação do tipo, ó, cara, vai por aqui, eu boto fé, até porque, é, eu não sei, eu acredito que, como eu te disse, eu sou uma pessoa insegura, eu era mais inseguro, então, insegurança no estudo, insegurança no planejamento, eu acredito que piora. Então, eu tive a oportunidade de ser assessorado por uma pessoa muito boa. Entendi. Mas você tinha a assinatura Platinum aqui do Estratégia? Não, era assinatura básica, não cheguei a conhecer mesmo. Vim conhecer recentemente, inclusive. Acredito que depois depois que eu fui aprovado mesmo, o pessoal falou, eu só conhecia a assinatura básica. Entendi. A Platinum, falta de conhecimento mesmo, não chegou aos meus ouvidos. Sim, sim. E aí, Vitor, você estudou, você iniciou seus estudos após se formar na faculdade e foi no ano, que ano exatamente você iniciou? Nossa, 2018. 2018. E aí, né, a gente está falando de uma aprovação na Cefa Pará, que foi assim, agora, né, o edital. Teve alguma mudança, né, do estudo, quando você estudava sem edital na praça e depois que o edital foi publicado, o que mudou? A disposição, eu diria. Disposição de acordar cedo, estar ali, mesmo uma noite mal dormida, no meu pós-edital, me ajudou a... O fato de estar em um pós-edital, ó, cara, eu não estou muito disposto, mas vamos aqui que dá certo, confia. E aí, aquele estudo lento, mas é melhor do que nenhum estudo. Perfeito. E aí, eu acredito que no pré-edital, a minha disposição nesse sentido de, caramba, eu tive uma insônia muito pesada hoje, então, não, vou estudar aqui só de leve, não tá rolando, deixa para outro dia. A gente acaba empurrando mais, Fica né? mais fácil procrastinar. Sim, sim. Vitor, em relação aos materiais em si, né? O que funcionava melhor para você? Você seguia PDF, você assistia videoaula? E conta pra gente também como que você revisava. Revisão é uma coisa muito Sim, importante, afinal sim. são toneladas de matéria que a gente tem que estudar. Como que você introduziu aí as revisões na sua rotina? Certo. Como você disse, eu comecei a estudar as matérias básicas, constitucional, administrativo, tributário, contabilidade. Daí, no início eu estudava muito lentamente, eu acredito que foi um processo. Então, por mais que tenha sido uma preparação longa, eu amadureci bastante em relação a como estudar, como lidar melhor com o conteúdo. Daí, no início, eu fazia muito resumo, resumos extensos e detalhistas. Então, acaba que não eram muito úteis. Principalmente com o pós-edital, eu não, cara, não tenho condição de fazer essa quantidade de resumos, me toma um tempo muito grande. Daí, basicamente, hoje, se eu fosse um estudante iniciante, tivesse necessidade de escrever aquilo ali ou digitar para fixar, eu recomendo mais resumo no computador, porque você tem condição de editar. Se eu fosse um estudante iniciante, faria um resuminho ou outro, principalmente uma matéria mais chatinha, que tem muito decoreba. Mas eu recomendo que você estude principalmente pelo PDF. Para mim, é o melhor meio de aquisição do conteúdo. Dá para perceber que é onde o professor ele empenha a maior quantidade de tempo e de dedicação mesmo. Sim. E o material consegue ser muito completo, né? Com no certeza. PDF. Com Na certeza. videoaula, às vezes acaba passando um detalhe ou outro e tal. E aí, Vitor, assim, mesmo né, na época que você fazia resumos e tal, e depois você entendeu que tinha que otimizar aquele período de estudos, mas aí na revisão, eu imagino que você Certo. usava esses resumos, Pronto. e aí você revisava, sei lá, vou revisar no final de semana tudo que eu estudei durante a semana, revisava todo dia, qual que foi seu método? Geralmente é estudar depende da complexidade da matéria, mas mais ou menos uma média de 3 PDFs ou 4 PDFs a cada... por exemplo, em uma semana eu estudo sempre ciclando, né? Fazendo contabilidade, constitucional, administrativo, tributário, legislação. Aí volta para contabilidade, nesse sentido. Mas também
novamente, vamos dizer que essa teria sido a primeira semana. Tá. Aí, segunda semana, terceira semana, na quarta semana você vai revisando contabilidade, o que você estudou, Ai, que legal. e aí constitucional, administrativo, tributário e legislação. Entendi. Então, após X semanas, você tirava um período para revisar tudo aquilo que foi estudado Sim, anteriormente. sim. Ah, legal. Aí a gente consegue agrupar, né, todos os Sim. conhecimentos, assim, os conteúdos A e revisão ela tal. costuma ser um pouco mais demorada, mas é natural também. Faz Sim. parte do processo de fixar o conhecimento. Sim, sim. Vitor, e como que você conheceu estratégia, assim? Como que estratégia surgiu na sua vida? Foi lá desde o comecinho Caramba, desde o ou comecinho. foi depois? E teve algum material específico, assim, né? Tirando o PDF, mas sei lá, o passo estratégico, a trilha. O que que você acabou utilizando na sua preparação? Certo. Como eu te disse, principalmente o PDF, algumas matérias, os resumos, eles fazem muita diferença, dependendo da matéria também, um mapa mental, mas principalmente para revisão, resumo e mapa mental. A videoaula eu uso dependendo do professor, por exemplo, alguns professores, exceção, mas eu não me dou muito bem com o PDF, daquela forma que o professor redige pela própria natureza do conteúdo. Por exemplo, matemática. Às vezes você vê uma explicação de uma questão de raciocínio lógico sendo resolvida no PDF, demora muito mais a ligar os pontos do que você ver o professor explicando. É isso, é isso, é isso. Daí, geralmente, nessas matérias mais de exatas e contabilidade, eu usava a videoaula. Perfeito, muito bom. Vitor, em alguma matéria específica, você entende que, né, enfrentou uma dificuldade um pouco anormal, assim? Na sua prova caiu economia, não caiu? Caiu a economia. Não sei, economia para mim sempre foi um pouco complexo. Economia é complicadinho. É complicadinho. E aí, enfim, né, em alguma matéria mais desafiadora, você usou algum método diferente ou buscou pelo menos estudar numa quantidade maior do que as outras? O que você fez? Nossa, para uma matéria que você está tendo muita dificuldade, eu recomendaria você tentar com outro professor. Então, por exemplo, você está tendo muita dificuldade em contabilidade no PDF. Tenta na videoaula, que pode ser que o professor ele tenha mais. É porque às vezes a videoaula vai muito da comunicação, Sim. a forma como o A professor. didática, né? É a primeira coisa que eu faria, certo? Continua não dando certo. Talvez eu procurasse outro professor, às vezes, por exemplo, o estratégia ele tem muito, dois professores de administrativo, Sim. Um ou dois professores de constitucional. Então, eu recomendaria fazer mais ou menos por aí, mas assim, nossa, algumas matérias, pela complexidade, elas requerem uma releitura, um entendimento mais profundo, principalmente, por exemplo, legislação de ICMS. A matéria é complicada, não tem muito para onde correr. E o professor Eduardo, ele é espetacular. Ah, que legal. Vou passar esse recado para eles. Os professores gostam, né? Ele é muito bom mesmo. E é uma matéria que não tem como fugir, Não tem que tem como enfrentar, fugir, né? tem como enfrentar, é longa, é desafiadora, você quebra a cabeça mesmo, faz parte. Sim. Ô, Vitor, depois que você finalizava uma disciplina, ou até pensando num pós-edital, assim, o que você fazia? Focava em resolução de questões e aí, putz, errei essa questão, deixa eu revisar essa parte da teoria, como era? Sim, sim. Normalmente, você concluiu os ciclos, né? Por exemplo, foi estudando, terminei constitucional. Daí, a revisão ela é majoritariamente baseada em questões. Então, pegar os 3 primeiros PDFs, daí fazer algumas questões deles, e aí continuar revisando nesse estilo. Se você perceber que em algum ponto você, não sei, às vezes você esquece mesmo, faz parte. Intervenção federal, por exemplo, é um assunto chatinho, são várias hipóteses de intervenção, daí é um assunto que eu costumo voltar, porque eu tenho dificuldade. Daí volta, geralmente, quando você está mais dominando, vai na letra da lei mesmo, dá um Ctrl F na Constituição, e aí procura lá, é essa hipótese, então por isso que aconteceu. E assim, revisar majoritariamente baseado em questões, mas existem questões que são difíceis, existem questões, por exemplo, você pega a constitucional para procurador, juiz, o nível é altíssimo, então às vezes não cabe a você acertar aquela questão. Não vai estar no escopo daquele seu concurso, então não adianta ir procurar constitucional no detalhe do detalhe, uma teoria.
é o risco que muito concurseiro acaba, né, o erro que muito concurseiro acaba cometendo, que é assim, a gente acaba se apaixonando por alguma matéria. E aí a gente quer se aprofundar naquilo num ponto que não vai cair na nossa prova, não é? E aí, às vezes a gente não tá saindo do lugar, mas não tem necessidade daquele entendimento para o concurso, né? Então é saber também o limite do conhecimento, né? O que é necessário levar para a prova. Não, com certeza. Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho de vida social, Vitor. Como você fez, né? Você foi aquele concurseiro mais radical, que, tipo, cortou tudo. Você passou, né, o período de estudos por anos de pandemia, o que, entre aspas, ajudou, né, assim, a não sair de casa, enfim. Mas como é que foi isso pra você? Você tentava conciliar eventos familiares e tal, ou não? Cortou tudo? No pós-edital é mais difícil mesmo, faz parte, mas é temporário, certo? E aí, num pré-edital, eu acredito que você precisa definir bem os horários que você vai estar disponível para as outras pessoas. Seja, mesmo o celular, tipo, falar à noite com o celular, no celular com a namorada, com os amigos, conviver com a família mesmo, certo? Então, tipo, encarar como alguma coisa sério. Aquilo ali requer uma dedicação e uma exclusividade. Eu sinto que quanto mais eu dava atenção à minha família, quanto mais eu ficava respondendo mensagem de WhatsApp ou topando rolê com os amigos, menos eu produzia, menos. E às vezes você vai produzir pouco e seus amigos vão lhe chamar para sair. E, sinceramente, particularmente, eu costumo ficar na minha, cara. Eu prefiro ficar aqui em casa produzindo pouco, sabendo que amanhã eu tenho a probabilidade de produzir mais, do que começar a procrastinação e aí uma coisa vai emendando na outra, e aí você perde um mês de estudo. Sem perceber, né? Perde um mês de estudo. Pois isso é. aí. E como você disse, a gente tem que renunciar, fazer, né, Sim, algumas renúncias, mas é temporário, isso que mas importa. você perguntou de vida social. Eu tinha uma vida social, tenho uma vida social. É muito importante que você não abra mão é, de, dos seus amigos, da sua família, só para estudar. Porque eu acredito que isso vai fazer você odiar o estudo. Aquilo ali vai ser uma atividade extremamente infeliz, não vai ter. Eu acredito que você pegou meu ponto. Sim. Só tem que diminuir, talvez, um pouco a intensidade e explicar para os Sim, familiares e sim, para os amigos qual foi a sua escolha, né? Então, aquele sim. período você está estudando, o foco precisa ser aquele, enfim. E as pessoas precisam entender, né? Agora, curiosidade, assim, você tinha o costume de fazer atividade física? Tem gente que Sim, faz, porque é sim. importante até, né, para o estudo, enfim. Fazer atividade física. Assim, eu passei de 3 dias na semana, senti que estava um pouco puxado para mim, porque eu queria ter uma noite a mais livre. E aí eu comecei a fazer mais 2 dias na semana na academia. Mas a atividade física é essencial. Legal. É essencial. Principalmente para manter a rotina de sono. Isso, muito bom. Vitor, vamos falar um pouquinho agora do período reta final, assim. Então, sei lá, pegar uma semana, 2 semanas antes da prova. Aham. Teve algum momento que você falou, bom, agora eu paro de ver assunto novo. Você falou que, né, não fechou o edital. Então, agora eu paro de ver assunto novo e vou focar só em, sei lá, simulado, exercício. Não mudou nada, continuo estudando igual. Qual foi a sua estratégia? Nossa, assim, no pós-edital eu acredito que o potencial do candidato devorar as matérias é bem maior. Então você estuda muita coisa nova. Até um ponto que no meu planejamento a gente teve a seguinte percepção: não, cara, é melhor a gente parar aqui e focar no que a gente já conquistou, revisar principalmente nesse concurso a legislação tributária e direito tributário tinham pesos muito grandes, então vale a pena olhar no edital isso, tinham mínimos, então, tipo, tem que fazer um pouquinho de cada. E focar nisso, entende? Valeu muito a pena dar uma olhada como foi a especificidade desse concurso da Cefa, mas a prova de fiscal de receitas foi uma semana antes. Então, pelo fato de ter sido uma banca muito particular, não tem muito histórico de concurso na área, daí resolvi toda a prova de fiscal, foi de grande valia, assim, resolvendo, entendendo por que aquela questão foi respondida daquele jeito, e errando mesmo, faz parte, foi um momento de aquisição de conhecimento.
Legal. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. A banca, gente, da Cefa Pará foi a Fadesp, que não é uma banca tradicional, né, de área fiscal, tipo Sebrasp, FCC, FGV. E aí, Vitor, muito concurseiro, quando vê que é uma banca, tem que enfrentar uma banca, entre aspas, desconhecida, fica meio perdido, né? Putz, como que eu vou estudar? Eu pego exercício de qual banca? Enfim, como é que eu faço? Qual foi, né? Como você solucionou isso? Então, você já contou pra gente que fez essa prova, que aconteceu anteriormente. Certo. Mas, enfim, você tentou, né, achar outras questões dessa banca, ou usou questões de outras bancas, enfim. Certo. Questões mais gerais, tipo português, matemática financeira e estatística, eu consegui achar algumas questões da banca, então deu para pegar, no meio do estudo, inserir algumas questões da banca, principalmente na revisão, porque já está mais perto do concurso, você só precisa daqueles retoques finais, né? Daí, as outras matérias eu acredito que se prepara da melhor forma possível, fazer um mix de bancas e... Um mix, é isso, né? Não, mas assim, não tem uma fórmula. Me pegou de surpresa a prova, pegou todos os candidatos de surpresa, então eu acredito que não fazer de uma banca só. Tipo, escolher a FGV e fazer todas as provas da FGV. Não, coloca um pouquinho de CESP, um pouquinho de FCC, um pouquinho de FGV, um pouquinho de VUNESP, vai. E foi o que você falou, né? A banca era novidade para todo mundo, para todos os concurseiros, então estava todo mundo ali com as mesmas regras, vamos dizer assim, Pois né? é. Enfrentando as mesmas regras. Vitor, olhando para trás já, né? Eu sei que a aprovação é recente, mas fazendo esse exercício de olhar aí para sua preparação, teria algo que você faria diferente, né? Se você continuasse estudando para para outro concurso, você mudaria algo aí? Nossa, é porque ao longo da jornada faz parte o aprender a aprender. Então, eu acredito que fez parte do processo, por mais demorado que tivesse sido. Hoje, provavelmente, eu cortaria muitos caminhos, mas eu acredito que eu não faria nada diferente. Fez parte do meu aprendizado. É um amadurecimento mesmo, né? A gente vai amadurecendo como concurseiro, assim. Sim, sim. E em algum momento aí dessa jornada, você pensou em desistir? Sabe? Aquele dia que você Nossa. fala, cara, que eu decidi estudar para concurso? Isso não é para mim. E o que você fez para, tipo, voltar, né? Pé no chão e falar, não, bora, vamos continuar. Nossa, Silvana. Algumas vezes, algumas vezes. É muito pesado, assim, sabe? A decisão de você começar a estudar, de coisa de 2 anos estudando e pensar em desistir. Nunca se vê como preparado, como, esse edital veio com 25 matérias, como é que eu estudo tudo isso? Não tem condição. Então acontece, certo? Apoio da família foi fundamental nesse sentido. E geralmente eu sou uma pessoa muito racional, então o que é que eu fazia? Olhava o mercado privado, não gosto da minha área no mercado privado. Eu pensei em fazer faculdade estudando para concurso. Então, fazer outra faculdade, não acho que faça sentido para mim nesse momento. Vai me tomar mais tempo do que uma aprovação. Eu acredito que fazer essa reflexão, ponderar todos esses pontos, fez parte da jornada, foi difícil, mas assim, eu sinto que a cada dúvida que eu tinha, eu voltava com mais certeza de que era aquilo que eu queria. Legal. É isso, né? Às vezes a gente precisa passar por um período de falta de luz, assim, tipo, né? Trevas, para quando a gente decide tocar o caminho, vem mais força, né? Por isso que, quando você perguntou, você faria alguma coisa diferente? Eu acredito que não. Todo o caminho foi importante. Muito bom, muito legal. Vitor, e próximos planos? Já pensou nisso? Ou, tipo, agora tá de férias, quer assumir, tomar posse, entrar em exercício e acabou? Tipo, aposentou mesmo a vida de concurseiro? Não sei. Tem outras coisas? Não sabe? Não sei. De verdade, assim, eu acredito que é um concurso que ele está andando bem rápido, a posse vai ser, ao que tudo indica, logo logo. Então, eu acredito que eu vou tomar posse, depois eu penso. Muito bom. Por enquanto, parar de pensar um pouco nas coisas e curtir, né, a exatamente. aprovação. Faz parte também. É muito importante isso, né? Mais que merecido. E pra gente finalizar agora, eu queria que você deixasse um recadinho pro pessoal que está estudando, nada como ouvir o 01 de um super concurso como esse. Tenho certeza que você tem alguma dica aí de ouro pra galera. Certo. Gente, eu acredito que tem espaço para todo mundo na administração pública, certo?
faz parte, assim, é difícil, principalmente no começo, mas se dedique, que eu acredito que valha muito a pena, muito, muito a pena. Se dediquem, pessoal, não desistam, certo? Pessoal, meu Instagram é Victor Cortez, com 3 Es no E do Cortez, certo? Legal. O pessoal pode entrar em contato Pode entrar em falar sobre contato, será um estudos, prazer falar com concursos, todo mundo. legal. Vitor, para mim foi bem bacana, vamos dizer assim, ouvir você, que é o primeiro colocado do concurso, falar sobre insegurança. Porque a gente sabe que insegurança, e concurseiro, assim, né, anda junto. E muitos, às vezes, desistem por conta desse sentimento de insegurança. E aí, quando a gente vê que o primeiro colocado de um super concurso também sentia isso, a gente vê que, cara, todos somos iguais e é possível para todo mundo conseguir a aprovação, Nossa, né? com certeza. Adorei. Inclusive, eu fiz terapia por um tempinho, valeu super a pena, certo? E assim, além de todos somos iguais, eu sou uma pessoa que senti insegurança. Quando eu acredito que no futuro, se eu vier a prestar outro concurso, vou sentir insegurança, faz parte. E todos nós, eu acredito que, assim, às vezes as pessoas veem os concurseiros como pessoas, os aprovados, como pessoas que não fazem parte desse mundo. Gente, eu saio com meus amigos, eu tenho uma vida normal, Somos normal. normais, isso é muito legal mesmo. É que quando a gente está estudando, dá essa sensação, né? De que os aprovados são diferentes. Então é muito legal conhecer uma história como a sua e ver que, cara, somos iguais. Muito legal. Mais uma vez, parabéns, obrigada pela entrevista, por ter topado vir até São Paulo, adorei. E eu espero que você seja, se sinta realizado profissionalmente aí, quando, começar realmente a exercer o papel de auditor fiscal. Espero que você seja feliz, de verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser conferir outras entrevistas com os nossos alunos aprovados, é só dar uma olhadinha aqui no YouTube do Estratégia Concursos. Combinado? Até a próxima. Tchau, tchau!